Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai começar. Essa é a nossa primeira live e algumas pessoas me perguntaram por que vocês demoraram tanto. É uma boa pergunta, né? Na verdade, porque tinha muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer, graças a Deus, e a gente precisava se organizar. Então agora chegou o momento e a gente vai começar falando com um cara bacana, que é o Jorge. Daqui a pouquinho eu chamo o Jorge aqui para fazer parte com a gente, enquanto o pessoal vai entrando aqui com calma. Muito bem, pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer, porque não só as pessoas vão ver ao vivo, mas vão ver depois o vídeo gravado, né? Aos poucos as pessoas também vão acessando. Muita gente me perguntou, vocês vão gravar, vão deixar disponível? Vamos. Aliás, a grande graça desse mundo digital é que ele pode ser ao vivo e ele pode ser ao vivo depois também, né? Então a gente pode várias vezes fazer com que ele se replique. A gente vai escolher um tema hoje muito pertinente, que é gestão de conflitos, e pertinente não só para o momento que a gente vive, mas pertinente também para a vida, né? Eu vou brincar aos poucos, algumas vezes vou perguntar quem é que nunca teve um conflito na vida, e eu acho difícil que alguém me responda, eu nunca tive um conflito na vida. Acho que todo mundo teve conflito, e a gente vai abordar um pouquinho disso, vai falar um pouco do método que a gente usa aqui, método esse que a gente já ensinou ele, ou dividiu, ou qualificou pessoas em muitas empresas sobre ele, e também eu uso muito nos processos de coaching, muito quando eu faço algum tipo de trabalho mais personalizado com líderes. Muitas vezes temas ligados à gestão começam a surgir, a gente fala do método Calma. Tudo é novo, nós estamos aprendendo aqui, né? Então aos poucos a gente vai cometer erros, daqui a pouco é capaz de eu chamar o Jorge, ele não entrar, né? A gente vai aprendendo logo nessa primeira vez, mas vai ser divertido. Uma das coisas até que eu conversei com ele antes da gente começar, enquanto a gente estava se alinhando, era o quanto a gente ia aprender, né? Especialmente eu, o quanto eu vou aprender, porque ou a gente aprende ou a gente vai virando um dinossauro, né? Vai ficando para trás. Enquanto o Instagram me diz que está aguardando o Jorge Letra, a gente vai vendo a galera entrar aqui. É divertido esse negócio, né? Eu já vi tanta gente fazer, né, as lives, eu vi lives de música que eu admiro, olha ele aí, né? Pô, aí tá sacanagem, o cara já aparece bebendo, pô. Né? Pô, eu não peguei aqui meu copo. É chá. É chá, então tá bom. Não, Jó, eu tava falando aqui que eu vejo tanta gente fazer live, especialmente lives de música. Tem uma que particularmente eu gosto muito, que é a da Tereza Cristina, que é uma sambista carioca, e eu vejo a galera entrando, né, e comentando, tá? Eu acho tão bacana, eu fico tão maravilhado com essa modernidade. Afinal, eu venho de uma época analógica, né? Eu nasci ainda na década de 70, então eu peguei muito tempo analógico. Quando eu comecei a trabalhar, inclusive, eu nem tinha celular, né? Eu descobri o e-mail trabalhando, né? Quando eu comecei no mundo corporativo. Então, mesmo coisas que para muita gente é tranquilo, eu também estou aprendendo. E bora lá aprender essa questão aqui do Instagram. Jó, deixa eu aproveitar a sua presença, dar as boas-vindas para todo mundo. Eu sou de uma consultoria chamada Vértigo 16. Eu queria aproveitar e agradecer a Tati por tudo que ela organizou, agradecer a Aretusa, agradecer o Paulo, agradecer a Cati lá no Sul, agradecer a Silvia lá em Portugal, toda a galera que organiza os trabalhos da Vértigo 16. Então, estamos aqui um pouco porque tanta gente ajuda a organizar. Estamos também nas redes sociais, que é uma coisa razoavelmente nova. A gente organizou a casa recentemente, então, não só aqui, né, no Instagram para fazer transmissões, mas a própria página no YouTube está com os vídeos mais organizados, o próprio Facebook e o LinkedIn, que a gente está realmente tornando ele uma ferramenta mais poderosa para divulgarmos até um pouco do conteúdo que a gente tem, e que quando a gente vai ver não é um pouco não, a gente tem muito conteúdo para distribuir. Uma coisa que eu acho que você nem sabe, Jó, a gente faz 10 anos esse ano como Vértigo 16. Né? Uau! Nada assim. Mas não, e é legal porque a história, né? Começou assim, chamaram para fazer um trabalho, e aí eu fui fazer um trabalho sem nem saber direito, pô, como é que eu vou lá fazer esse trabalho? Eu não estou vinculado a nenhuma consultoria neste momento, eu tive que inventar um nome assim para passar um sábado com a diretoria da Folha de São Paulo falando de autoconhecimento. E aí inventei a Vértigo 16 com logomarca feita no PowerPoint. Eu tenho que resgatar essa logomarca e te mostrar. Feita no PowerPoint. E aí depois, enfim, a coisa foi ganhando uma dimensão, foi crescendo, e curiosamente outro dia lembramos disso, que esse ano a gente faz
10 anos. Então é um momento bom, simbólico para a gente se reorganizar, né? Aprendermos a lidar com este mundo novo. Eu também já comentei com você e em breve eu espero disponibilizar para todo mundo. Eu estou escrevendo um livro sobre a questão do agora, né? A importância de termos equilíbrio entre olhar para o futuro, aprendermos com o passado, mas vinculados ao agora. E o agora não no sentido de cruzar os bracinhos e falar, estou aqui esperando. Não, é o contrário, descruza os braços e faz as coisas acontecerem agora. O Peter Drucker tem uma frase que até eu começo o livro provocando, que ele diz que a melhor maneira de construir o futuro, de prever o futuro, é construindo ele. Né? Inventá-lo, é isso mesmo. É isso, é inventado, porque senão fica uma coisa muito determinista, né? Não, porque o pós-Covid será o que a gente estiver fazendo agora. Né? Claro que há tendências que eu não tenho como mexer, meus braços não alcançam tudo, mas muito será aquilo que eu estiver construindo na minha vida no momento. Né? Então, se eu ficar parado esperando o mundo se digitalizar e eu esperar, né, que no futuro e eu não fizer nada, eu não vou ser digital. Não é uma questão do futuro ser digital ou não, é uma questão de que eu estou fora. Então você me provoca muito nisso, nas conversas que a gente tem, sempre te agradeço muito. E é isso que a gente vai falar hoje, de provocação, né? Porque falar de conflito é falar de uma situação onde alguém está provocando alguém, certo? Então, vamos começar nisso. Bom, eu vou me apresentar e depois eu te passo a palavra para você se apresentar, pode ser? Claro. Então, eu trabalho com desenvolvimento humano desde 2005. Antes eu trabalhei no mundo corporativo, né, numa empresa de bebidas alcoólicas por quase 10 anos, e antes disso em alguns outros locais, normalmente, fundamentalmente na área comercial e marketing, até que caí nesse mundo de pessoas e nunca mais saí. E depois fui fazer a formação em coaching, depois fui também fazer a especialização em psicanálise, que era uma formação que eu entendia ser muito importante para lidar diretamente com pessoas, e há 10 anos, como eu já falei, a gente tem a Vertigo 16, que trabalha com processos de assessment, trabalha com treinamentos, com workshops e palestras, e nesses últimos 3 meses a gente fez um monte de palestras virtuais, né, ou lives, como está na moda, webinars e tal. Fizemos um workshop, e hoje de manhã eu estava com o pessoal da Sabesp, fazendo um workshop sobre feedback totalmente virtual, cada pessoa na sua casa, e a gente discutindo feedback, e apresentando conteúdo, e trazendo insights. É isso ou nada. Né? E isso é muito legal também, né? Muito bacana. Não, isso é muita coisa, porque daqui para frente isso é muito importante. É isso aí. E a gente faz também processos de aceleração da performance pessoal, seja através de coaching, de mentoria, de counseling, ou de um projeto novo que a gente tem, que é o Universe Self Journey. E fazemos jogos vivenciais, que acho que é o tronco que está mais afetado neste momento, porque, por enquanto, é difícil fazer virtual, teria que ressignificar toda a métrica, mas aos poucos a gente vai ter que aprender a lidar também com realidade virtual. Eu fico imaginando as salas de escape. Você parou para pensar nisso? Como é que as salas de escape vão fazer a partir de agora? Um ambiente fechado, uma sala, que as pessoas ficam 1 hora ali. Né? Como é que elas vão fazer? Elas vão ter que se reinventar. Né? Talvez seja algo ligado à realidade virtual, não sei. Bom, o fato é que a gente continuou trabalhando bastante até chegar nesse momento. Mas queria te pedir para falar um pouquinho de você. Você tem uma experiência muito legal, me ensinou tanto. Está citado no livro novo, como você bem sabe, né? Aquela história emblemática que a gente viveu juntos. Mas conta um pouquinho para o pessoal, quem é o Jorge Letra? Não, o mais legal é ficar aqui só vendo quem está entrando, não é? É muito divertido isso. Então, nos palcos tem tanta luz em cima que a gente não vê quem está na plateia. Aqui a gente sabe quem está entrando. Né? Então, a gente pode dizer oi. O Gil acabou de entrar. O Gil foi quem nos apresentou, de certa forma, junto com o Renan, né? É verdade. Bom, eu fui varejista a vida toda, então sou do varejo desde pequenino, português. Estou no Brasil desde 96 e sempre trabalhei no varejo e adoro varejo, tenho varejo na alma, e o principal motivo porque eu tenho varejo na alma é porque mexe com gente de uma forma impressionante, né? Gente interna, gente externa, então tem uma quantidade de relação com pessoas extraordinária. Eu sou apaixonado por clientes e colaboradores e parceiros, então o varejo foi o lugar onde eu me encontrei e onde eu pude me desenvolver e ajudar também outras pessoas a se desenvolverem.
Então eu fiquei de 96 até 2013 fazendo varejo. E depois, com a chegada da Sodimac, eu vendi a minha participação da Bicico lá na Sodimac e eu tirei um sabático, fui para Portugal em 2015, fiquei 2 anos lá e aí eu achei que daí para a frente eu ia fazer outra coisa e hoje eu só faço investimento em pessoas e investimento em novos negócios. Então sou um apoiador de startups, de novos negócios, faço mentoria com um montão de gente que está querendo construir os seus negócios. Então, as minhas interlocuções são com gente que tem metade da minha idade na maior parte das vezes, né? Então, aprendo todos os dias e me divirto todos os dias. Então, me ocupo muito de ajudar essa turma a beber alguma coisa da experiência que eu acabei aprendendo, que eu acabei tendo. E é uma troca muito gostosa, né? E claro, gestão de conflitos está em todo lado. Até porque não são só conflitos, não é? São conflitos, problemas, divergências, dúvidas, escolhas. Tudo isso são conflitos, na verdade, não é? Então é muito bom. Obrigado pelo convite. Prazer estar contigo aqui. Imagina. Vai ser muito legal. Aliás, quando você fala que você gosta de gente, já dá para ver o quanto você é maluco, né? Porque gente tem um probleminha muito sério. Gente não tem botão de liga e desliga, né? Quem tem filhos, eventualmente, sabe disso. Às vezes você fala, cara, eu não queria nem um botão de liga e desliga. Onde é que está o botão de pause? Né? Nessa época de quarentena, de isolamento social, muito do que a gente viu foi, às vezes, pais tendo que, de repente, conviver com os filhos, cônjuges, mães, todo mundo junto, e às vezes você fala, pera, eu não me preparei, né, para essa intensidade de relação. E gente não tem botão de pause, não tem botão de liga e desliga, e como eu brinco às vezes, gente não tem entrada USB, né? Para falar de gestão de conflitos, acho que dá para brincar com isso. Você imagina, se todo mundo tivesse entrado USB, a gente está lá se degladiando. Não, Jorge, você não está entendendo o que eu estou te falando, Jorge. Pelo amor de Deus. Não, Danilo, você que não está entendendo. Faz o seguinte, ó, toma minha pendrive, me dá a sua, põe aqui. Ah, era isso que você queria dizer. Né? Mas a gente não tem entrada USB, né? Não dá. Não dá para instalar software e somos todos muito diferentes. Não dá para trocar de máquina. Não é também como um computador, que você troca o computador, baixa os arquivos lá e tudo vira novo, né? Então, tem realmente... Mas acho que essa é a magia da gente, não é? A magia das pessoas é essa, né? Essa diversidade. Então, dá para aprender e dá para ser muito feliz assim. Agora, não dá para ter muitas certezas, porque realmente... Cada pessoa tem a sua visão, tem a sua experiência, o seu prisma de atitudes e isso muda tudo, não é? Aquilo que para mim é verde, para você pode ser azul. E eu tenho que aceitar que você é capaz de estar realmente vendo azul. Aquilo que para mim eu tenho a certeza que é verde. Então é só não ter muitas certezas e acho que a coisa vai indo. Eu vou dar uma viajada aqui bem rapidinho, mas outro dia eu estava lembrando e reestudando a teoria da relatividade do Einstein, não do ponto de vista da densidade, claro, né, da teoria metafísica, mas do ponto de vista prático, quando ele, eu não sei se foi ele que usou esse exemplo, ou alguém, né, que traduziu a história do trem, né, de você ser um observador de algo de dentro de um trem ou de uma plataforma, né, de uma estação, no momento em que o trem passa por essa plataforma. Aquela história, vou traduzir aqui rápido, o sujeito está dentro da plataforma do trem, o trem está está dentro do trem, o trem está a 60 km por hora, ele, portanto, quando passa pela plataforma, digamos que esse trem não vai parar, o indivíduo de dentro do trem não está vendo o trem em movimento, ele está vendo a plataforma passar. Já o indivíduo que está na plataforma está vendo o trem passar a 60 km por hora. Mas a coisa fica mais complicada quando a gente pensa na ideia, por exemplo, de alguém dentro do trem jogar um aviãozinho de papel na mesma direção para onde o trem está indo e jogar esse aviãozinho a 20 km por hora, se pudéssemos medir, e o sujeito que está dentro do vagão verá esse avião voar a 20 km por hora. E esta é uma verdade. Já o indivíduo que está na plataforma, se ele puder olhar, né, digamos que o trem tem uma janela enorme e limpa, ao ver o trem passar a 60 km por hora pela plataforma e alguém jogar um avião de papel de dentro do vagão, na mesma direção que o trem está indo, a 20 km, ele verá este avião voar dentro do trem a 80 km por hora. E a grande questão é, qual é a verdade? O avião está voando a 20 km ou a 80? Depende. Perfeito. Depende do ponto de vista do observador. E ambas as conclusões, 20 e 80, estão corretas, dependendo se você está dentro do vagão
ou na plataforma. Some-se a isso a questão de personalidade, a questão de repertório, a questão de como eu fui criado, com que valores a minha família me criou, que tipo de brincadeiras eu brinquei, que tipo de broncas eu tomei, os livros que eu li. Dá para imaginar tudo isso junto dentro de um ambiente familiar, numa nova família que se configura, né, com 2 pessoas que se unem para formar depois uma nova família, ou especialmente uma organização que junta 10, 20, 30, 3 mil pessoas. Vai ou não vai ter conflito? Vai, mas tem uma questão aí que é super, super interessante, que é, só tem uma forma de você saber como é que um e outro viram a coisa. É perguntar. E as pessoas às vezes têm a mania de ter afirmações em vez de ter perguntas prontas, não é? Então têm afirmações prontas e não perguntas prontas. Eles têm a certeza que as coisas são como eles viram. Então a arte de perguntar, em vez de afirmar, como é que você viu aquilo? Como é que você está vendo isso? Qual é a sua opinião sobre isto? Cara, tem um valor extraordinário, caramba. Para mais quando se está em posições de liderança, é muito mais valioso perguntar do que ter a resposta. Porque aí você começa a ver como os outros estão vendo. É muito mais rico. Alguém me diz de vez em quando que, mas é uma conversa, você mais pergunta do que responde. Eu quero aquilo que eu não sei. Tudo bem, se alguém me perguntar, eu falo, mas eu quero saber aquilo que os outros sabem que eu não sei, ou entender o ponto de vista dos outros que eu não tenho ainda. Então, a pergunta é fantástica para esse autoconhecimento, de como o outro é diferente de mim, de como o outro vê o que eu não vejo, de como o outro pode ter razão e eu também, ou eu não. Então acho que se a gente for perguntar mais e afirmar menos, teremos mais sucesso nessa questão dos conflitos. Né? Jó, quando você fala dessa questão de perguntar, talvez a presença da pergunta ou da genuína proposta de perguntas durante um conflito é o que vai diferenciar exatamente uma situação de divergência que vai ser classificada como conflito ou como confronto. Eu gosto muito de diferenciar essas duas coisas para que fique claro que o conflito a gente faz gestão, o confronto a gente faz contenção. Vou explicar aqui, veja se você acha que faz sentido. Quando a gente fala de conflito, de maneira muito simplista, a gente está falando de uma situação onde 2 ou mais pessoas querem a mesma coisa, no sentido de resultado final, mas não querem pelo mesmo caminho. Elas eventualmente divergem na forma como a gente vai entregar isso. Então, ambos queremos que a empresa entregue o seu resultado final, mas eu entendo que nós temos que lançar novos produtos e fazer mais faturamento, e o outro entende que a gente tem que reduzir custo. Nós queremos entregar o EBIT da lucratividade da empresa, mas não pelas mesmas estratégias. Quando a gente fala de confronto, a gente fala de querer a inexistência do outro. Eu não quero nem que o outro exista aqui. Eu quero a destruição dele, sendo que um exemplo muito forte do dia a dia são as brigas de torcida. Não é que a gente quer ver quem vai cantar mais alto. Não. Eu quero, muitas vezes, numa briga de torcida, a inexistência do outro. Eu quero eliminar o outro. No mundo corporativo, às vezes, isso acontece. Mesmo que a gente deveríamos estar lá para entregar o mesmo resultado, às vezes, a vaidade, nós já vamos entrar nela já, ela faz com que eu queira a destruição do outro. A mera presença do outro pensando diferente de mim me agride, então eu quero destruí-lo. E aí, quando eu paro de perguntar, significa que eu nem quero que o outro esteja ali. Porque se eu estou perguntando, eu preciso que tenha um outro para me responder. E a própria pergunta começa a gerar essa troca. Vamos nessa vibe para estabelecer a diferença entre conflito e confronto? Você tem toda a razão. Mesmo nas corporações, às vezes há confronto, porque às vezes há objetivos que colidem uns com os outros, né? Então, para eu atingir o meu, você não pode atingir o seu. Por estranho que pareça, e às vezes é culpa do topo, do management, porque às vezes se criam metas antagónicas para departamentos. Então, para que um atinja a sua meta, o outro não pode atingir a dele. E tudo bem, há teorias em que o conflito, e às vezes chega no confronto, gera melhores resultados. Há uma série de dúvidas sobre isso também. Mas eu concordo com você, que no confronto eu não quero saber se o outro tem alguma razão, eu só quero diminuí-lo. Talvez na empresa não é extingui-lo, mas eu quero diminuí-lo, eu quero subjugá-lo. Eu quero que ele me tenha como líder imposto, em vez de o escutar também. Isso acontece dentro das próprias equipes, muitas vezes, com alguém que tem uma ideia diferente sobre alguma coisa, ou então em relações com pares, onde uma área
precisa competir por espaço, por importância com outra. Então, existem as duas coisas dentro da empresa, mas eu acho que elas nascem um pouquinho antes, nessa necessidade. Porque é que eu quero esse poder para mim, né? Então, eu acho que o conflito nasce antes do confronto, né? O confronto, eu acho que se não cuidarmos do conflito, ele pode virar confronto. Concordo. Eu acho que o confronto não nasce imediato dentro da corporação. Ele começa com um conflitozinho mal resolvido, uma coisa que não avançou, e por falta de conhecimento, até de técnicas de gerenciar esses conflitos, isso pode virar confronto e guerrilhas e reações que possam afetar a empresa muito. Então, acho que começar pelo conflito é uma boa. E tem uma questão aqui, eu sempre que possível, insisto que o óbvio, ele é o pai, a mãe, o avô, o trisavô, de todas as bobagens, né? Porque como é óbvio para mim, eu negligencio para o outro, porque afinal também deve ser óbvio para o outro, e aí começa o problema. Então eu vou falar de uma coisa óbvia aqui, que é a questão do resultado, né? As organizações não existem. Quando eu trabalhei na Diageo, eu lembro que uma vez conversando com uma BP, eu devia ter acho que uns 24 anos, ainda muito jovem, uns 20 anos atrás, portanto, ela perguntou assim para mim: Danilo, por que uma empresa existe? E aí ficou aquela pergunta, tipo, será que tem gabarito nessa pergunta tal? Enfim, aí uma hora ela resumiu assim: Danilo, uma empresa existe para que um grupo de pessoas consiga fazer juntos o que uma só sozinha, sozinha não conseguiria fazer. Porque se desse para fazer com uma ou com duas, não precisava de 20. 20 custa muito mais caro que duas. 40 custa mais caro que 20, 3.000 custam mais caro que 40. Então, se tem 3.000, é porque precisa de 3.000 e não dava para fazer com 40. Isso implica que eu tenha que entender que eu sou uma parte do todo. E que esta parte do todo é importante, mas que é o todo que vai entregar um negócio que garante a sustentabilidade da empresa, ou talvez até a razão de existir da empresa, chamado resultado. E quando eu perco o foco disso e parto para o confronto, ou seja, eu quero destruir o outro por um motivo pessoal meu, eu estou colocando a agenda pessoal sobre a agenda organizacional. Isso não tem chance de dar certo, me parece. Então, mas essa é a sobrevivência. O ser humano, o homem sobre os leões e os elefantes e seja lá o quê, sempre foi eu antes dos outros. Então, isso está lá, está cá dentro, está na amígdala. Não tem jeito. Quando eu sinto uma ameaça no meu emprego, no meu cargo, na minha autoridade, seja lá no que for, eu primeiro penso em mim, eu depois penso na empresa. Por isso que eu acho tão importante as empresas difundirem, divulgarem os seus princípios, os seus valores, os seus propósitos de forma escancarada, para que atraiam executivos e colaboradores que tenham esses mesmos princípios e propósitos. Porque quando isso não acontece, é ainda mais fácil as pessoas pensarem em si e não pensarem na empresa, porque às vezes o alinhamento não é o ideal. Então, quando o propósito está alinhado, as coisas já começam com um patamar mais interessante, porque o que é bom para mim é bom para todos, o que é bom para mim é bom para a organização, eu concordo com a visão da organização, então eu não vou ter uma visão egoísta naturalmente, porque eu estou alinhado com isso tudo. Então, começa um pouquinho antes nesse alinhamento. Se houver esse alinhamento, já se reduz um pouquinho as chances de cada um fazer uma batalha dentro do mesmo campo. Eu gosto muito da forma como Simon Sinek, naquele conceito que ele mesmo chama de um dos conceitos mais simples do mundo, do Golden Circle, como ele coloca a importância do porquê das organizações estar sempre à frente de qualquer outra coisa. Né? Quando normalmente é o contrário, as empresas colocam, ou muitas vezes até as famílias, os pais e as mães com os seus filhos, enfim, a gente coloca o que a gente quer para depois, às vezes, explicar como a gente imagina que aquilo possa ser feito para talvez, se der tempo, a gente falar por que aquilo está sendo feito. E aí o esforço, às vezes, já é enorme, porque eu atraí a pessoa errada. Eu atraí ela pelo o quê e vou cobrar ela pelo porquê. Agora, quando eu digo por que eu existo, eu atraio quem tem os mesmos valores que eu. Eu nem tenho muita força para trazê-lo, eu atraio ele, né? Você usou esse verbo e eu achei importante. E aí, quando isso não acontece, abre-se um precedente para o confronto. Outro dia, muito recentemente agora, fazendo um trabalho para uma empresa do Sul, uma cliente que eu já conheço há alguns anos falou uma expressão que eu confesso que eu nunca tinha ouvido. Talvez você conheça. Me pareceu uma expressão tipicamente portuguesa, mas eu confesso que, mesmo tendo morado lá, eu não ouvi. Mas ela disse assim: a minha avó sempre me disse que escada se lava de cima para baixo.
Eu achei isso genial, simples, objetivo. E quando a gente fala de conflito, e quando a gente fala da minha agenda pessoal não se sobrepor à agenda organizacional, a primeira pergunta é: o topo organizacional concorda com isso? A diretoria, para começar, o conselho tem uma agenda organizacional que se sobrepõe à sua agenda pessoal? Depois o presidente ou o CEO, e depois a diretoria e os gerentes, ou seja, vem de cima para baixo essa ideia de que a agenda corporativa tem que se sobrepor à agenda individual, por uma simples questão que só desse jeito o negócio vai sobreviver. Então, portanto, se isso estiver, a gente tem maior chance de fazer gestão de conflito e não contenção de confrontos. Se isso não tiver, me parece que o confronto é convidado a entrar, e aí começou um confronto, vira guerra. Às vezes guerra até física, né? Como a gente tanto vê. E numa guerra física, num confronto, numa destruição, eu só tenho um trabalho: correr, que é uma contenção, né, de danos, ou atacar, que é uma contenção de danos agora de maneira mais ativa, né? E aí vira o olho por olho, dente por dente, né? E todo mundo acaba, como diz a brincadeira, banguelo e banguela e cego. Vamos falar um pouquinho de gestão de conflitos? Faz o seu comentário aí, depois eu entro nisso. Eu ia só dizer, quando o princípio não está alinhado, dentro da corporação, às vezes um conflito em algum nível hierárquico acaba virando uma guerra na corporação. Porque alguns diretores tomam partido de uma facção, outros diretores tomam partido de outro, alguns vice-presidentes tomam partido de uma, vice-presidente do outro. Às vezes o conselho também toma partido de um ou de outro. Então o desalinhamento é tão grande que pode virar um conflito, quer entre duas partes, por um interesse às vezes até mesquinho, pode virar uma guerra, porque aí se percebe que realmente não há alinhamento. Então é fundamental esse alinhamento e de cima para baixo é que se lava. É legal, né? Eu confesso que não conhecia essa expressão. Bom, se de cima para baixo se lava uma escada, conflito também se gere. E né, não apenas se joga para debaixo do tapete, porque senão das duas uma. Ou vira confronto, ou ele acaba, na verdade, impactando diretamente o resultado. Algum tempo atrás, eu desenvolvi um método, junto com outras pessoas, de gestão de conflito, pensando uma maneira prática de levar isso para o dia a dia organizacional, porque alguns conceitos que são extraordinários, eles são muito complexos. E existe uma questão no dia a dia chamada memória. Tem horas que, por mais que o indivíduo estude, aprenda, ele não consegue lembrar de tudo. Né? Como é que a gente ajuda as pessoas a terem ali algo prático para elas usarem? E aí a gente foi, obviamente, um pouco montado, né, o nome do método, mas ele também, ao mesmo tempo, foi surgindo. Nós criamos um método chamado método Calma. Claro que quando a gente brinca, né, a expressão calma para falar de gestão de conflitos, tem ali um alinhamento quase de expressões, né, de conceitos, mas o calma, na verdade, são 5 passos para a gente trabalhar uma gestão de conflitos. Isso, obviamente, primeiro separando que nós estamos falando de conflito e não de confronto, né? Bom, vou recapitular aqui e aí queria te pedir se a gente podia passar rapidamente por cada um dos 5 tópicos. Eu queria te escutar um pouco a sua experiência em cada uma dessas etapas. Então, o calma significa, primeiro, controle da vaidade. Não dá para eu entrar num conflito se eu acho, de novo, que a minha agenda pessoal ela se sobrepõe à agenda do próprio problema organizacional ou familiar. Depois a gente fala que uma vez as vaidades sob controle, a gente precisa entrar para o alinhamento de objetivos. Então a gente só vai discutir o que nós vamos perseguir aqui se antes de mais nada eu tiver dado um passo atrás. Porque senão eu posso inclusive colocar como objetivo aquilo que é bom para mim. Não pro todo, né? Então, primeiro a gente controla a vaidade, depois a gente alinha os objetivos. Aí a gente faz um levantamento de possibilidades, um levantamento de alternativas, de caminhos, que eu chamo, na verdade, de levantamento de hipóteses, porque neste momento é zero preconceito. A gente tem que estar muito livre para deixar todas as ideias surgirem e ter também uma forma de capturar essas ideias, seja colando post-it na parede, anotando no flipchart. Bom, tem métodos melhores, mas na pior das hipóteses, escreve na mão, né, que é para não perder nenhuma delas. E, se possível, sem dar nome, né, para o autor da ideia. Aí a gente vai para a mensuração de recursos, porque aí sim eu vou olhar para essas hipóteses e ver qual delas é viável. Porque pode ser que algumas não é que não sejam boas ideias, elas não são executáveis, né, naquele determinado momento, por N questões que a gente já fala. E aí a gente chega no último ponto importante. Bom, definimos que é por aqui que a gente vai fazer um acordo de ouro. As pessoas têm que definir, então, quais são os papéis de cada um, o que vale e o que não vale daqui para frente. É quase como se todo mundo fosse assinar embaixo de que o caminho é esse.
Primeiro, me fala um pouco, se você puder, o que você acha sobre a importância de ter um método para fazer a gestão de conflitos, indiferente de qual seja. A gente está propondo aqui um método que é o Calma. Mas como é que você vê essa questão do método nessa gestão? Eu acho que conflito é tão frequente nas organizações, bom, e não só nas organizações. Eu estava caminhando hoje com a Juliana e ela me perguntou, mas isso será que não serve também para a família, para os casais? É exatamente a mesma coisa. Então, conflito acontece quando nós pensarmos no próximo fim de semana se vamos para a praia ou se vamos para a serra. Perfeito. E vai ser preciso sentar para entender. Então, sim, faz todo o sentido que haja um processo para chegar a uma conclusão que nos leve por um caminho que a gente acredita, né? Porque se as pessoas não acreditarem num caminho, parece que o caminho é mais seu do que meu e aí já começa torto o processo. Então sim, eu acho que ter um método para isso e talvez afixado pelas paredes funcione para que as pessoas entendam que o método não é meu nem seu, esse é o método que a gente segue sempre que alguma coisa acontece ou alguma coisa não acontece e precisa de ser revisto. Então acho que ter um método é perfeito. Agora está um pouquinho mais fácil, porque com esta história do Covid, acabou aquela ideia de que o líder precisava ter a certeza de tudo, não é? Antes nós, como assim? Com os meus anos de estrada, eu tenho que ter resposta para essa coisa. Agora os líderes estão um pouquinho mais livres. Eles podem dizer que não sabem algumas coisas, porque o mundo virou de ponta cabeça. Até porque o Google sabe mais. O Google sabe mais que todos nós, né? É verdade. Não, mas na minha empresa ele não sabe, não é? Aqui é diferente. Às vezes. Você já ouviu aquela história do aqui é diferente, né? Então, essa ideia de que os líderes precisavam saber tudo, eu acho que ela vai esmorecer um pouquinho. E isso vai facilitar o aparecimento de algo mais cooperativo, algo que venha mais do grupo e mesmo do indivíduo, não é? E daí a importância da vaidade não estar na frente, né? Porque tirar a vaidade da frente serve para qualquer método, para qualquer reunião, para qualquer conversa, para desenvolver qualquer trabalho em grupo, né? Então, não é especial do Calma. Então, tirar a vaidade deve estar como o primeiro tópico de todos os modelos que a gente possa criar. Legal você falar isso, porque conforme a gente vai criando modelos para outras questões, como, por exemplo, o A7, que é um modelo de feedback, ou o que a gente usa, por exemplo, para a própria formação de líderes, a Casa da Liderança, em algum momento eu percebo que a gente acaba imputando algo ligado ao autoconhecimento. E normalmente está ali na primeira ou segunda fase, né, do processo. Porque, bom, você conhece o Edu Casarotto, né? A gente teve contato com ele, eu estudei com ele, você o conheceu. O Du fala muito sobre essa questão da vaidade e o quanto a vaidade, o quanto o egoísmo, o quanto a arrogância, esse método de defesa, né, que o nosso cérebro criou, a nossa mente criou, o quanto ele nos impede de evoluir. Porque cai naquela história que você falou da amígdala, né, do instinto de sobrevivência. Mas tem o outro lado dessa história. Do mesmo jeito que nós temos a amígdala, que biologicamente parece ter sido o primeiro, né, elemento, a primeira estrutura cerebral, né, que nós tivemos, por isso que inclusive ganha-se o nome às vezes de cérebro reptiliano, né, aquela estrutura próxima da amígdala, nós também temos córtex pré-frontal aqui atrás da testa, provavelmente a última região que se desenvolveu na evolução do Homo sapiens enquanto aparelho cerebral, que faz a ponderação, que faz a análise, que faz o ajuste se aquilo é viável ou não é. E que talvez seja o grande equipamento cerebral para a gente aprender a desenvolver mais moralidade. Não moralidade aqui no sentido sexual da palavra, ou moral enquanto correto ou incorreto socialmente, mas enquanto escolhas. Eu posso fazer escolhas. Diferente de bichos que apenas tenham instinto, o Homo sapiens pode parar e dizer: eu quero dar uma porrada na cara dele, mas eu não vou fazer isso. Eu quero ir lá e dizer que a ideia dele é uma bosta, mas eu posso escolher que não é adequado fazer isso agora. Então, a questão do controle da vaidade nos faz lembrar que, inclusive, nós temos escolha. Nós podemos estar no controle, contanto que a gente esteja primeiro no controle de si mesmo, né? Então, legal você ter falado essa questão de começar com isso e que isso faz sentido para vários outros aspectos. E às vezes pode nos despertar que alguma coisa está errado comigo, né? Caramba, por que eu quero que seja do meu jeito, né? Então, às vezes é preciso
a pessoa também perceber que pode ser, de novo, a Juliana é a minha guru, né? A Juliana diz sempre que todo excesso esconde uma carência, né? Então, esse excesso de querer estar certo deve estar escondendo alguma carência que está mal resolvida, né? Então, acho que é muito importante eu começar por olhar para mim mesmo e saber se eu estou preparado para fazer alguma coisa em grupo com outros e, portanto, não é a minha escolha sozinha, é escolher que o resultado venha do grupo. Legal, você fala isso porque às vezes você deve ter esse dilema com os teus mentees, né, os teus rapazes e moças que você orienta, às vezes não tão rapazes e nem tão moças assim, alguns até já com alguma bagagem, né? E eu também, muitas vezes, tenho esse desafio de perguntar para eles, você tem certeza que você quer trabalhar numa organização? Com tudo que eu vou ouvir, não, porque eu vou lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e aí eu vou mostrar como é que é. Pera, tá tudo certo, mas tem certeza que você quer trabalhar com outras pessoas? Porque você já tem tudo tão pronto, né? Tem que ser tudo tão do teu jeito que eu tenho dúvidas até se você quer, né? Que essas pessoas te atrapalhem, né? Nos seus projetos tão bem desenhados, né? Jó, deixa eu te perguntar uma outra coisa sobre o controle da vaidade. A gente está falando aqui que escada, né? Brincamos aqui que escada se lava de cima para baixo. Como controlar a vaidade quando chega no topo? Porque você chegou a uma posição altíssima, né? Dentro de organizações, e isso traz poder. E o poder enebria, o poder é viciante. Como manter a vaidade sob controle? Porque eu vou dar uma dica aqui para te provocar, como psicanalista. Toda atitude arrogante, todo indivíduo que tiver uma atitude arrogante, pode ter certeza que o tamanho desta arrogância é exatamente do mesmo tamanho do medo que essa pessoa tem dentro dela. Ela tem algum medo e ela vai usar a arrogância como escudo para esconder esse medo. Como é que funciona isso no topo de uma organização que é quem, inclusive, dá o exemplo para todo o restante, né, dos membros dessa organização? É muito diferente de pessoa para pessoa. Não acho que dá para pôr uma régua nesse assunto, né? Engraçado que para mim foi, quanto mais eu ganhava responsabilidade na organização, o tradicional subir na carreira, mais eu queria ser eu, mais eu queria desaparecer, mais eu queria não ser relevante. Eu queria fazer os outros serem relevantes, mas foi a forma como eu levei a coisa, como eu gostei. Acho que tem muito a ver com cada indivíduo. Então, tem gente que quer chegar lá para poder tomar todas as decisões. Eu adorava chegar lá para desafiar todas as pessoas. Eu era terrível desafiando as pessoas, acho que ainda sou, né? Então, essa coisa de estar lá para desafiar, em vez de estar lá para aparecer, eu acho que nos dá uma tranquilidade muito bacana. Mas eu não vejo isso em todas as pessoas. Eu vejo muita gente estando lá, agora eu estou aqui, agora eu posso, não é? Então agora é do meu jeito. Agora... Eu acho que é a tal da consciência que o Edu tanto fala, que o Edu tanto nos mostra, e você quantas vezes. As pessoas não estão prontas todas ao mesmo tempo, não é? Então, as pessoas vão ficando prontas ao longo da vida. Ótima expressão, elas não ficam prontas todas ao mesmo tempo. Então acho que tem uma questão de maturidade que vai levar as pessoas a passarem por algumas coisas, até talvez algumas só em outras encarnações, é que fiquem prontas. Eu não sei como é que essa coisa acontece. Acho que algumas já perderam o tempo, não vai dar mais tempo, né? Mas você falou do desafio, deixa eu te desafiar. O desafio pede perguntas, não pede? Já que a gente também já falou de perguntas. Quer dizer, a postura de desafiar alguém, eu estou no topo, eu sou o presidente, eu sou o presidente da organização ou do conselho, enfim, estou no topo mais alto. E aí o meu papel é desafiar. Para desafiar, eu preciso fazer as tais das perguntas. Muito mais do que qualquer outra coisa. E isso elimina um pouco a questão da vaidade, né? De eu já estou dizendo qual é o certo. Não, eu estou perguntando. Tem conexão? Isso, mas é que... Sim, mas eu te falei como eu fazia. Tem muita gente que não faz assim, tem gente que não quer ouvir. Né? Então, tem líder, diretor, presidente, que não quer ouvir a opinião do outro, ele quer pôr a dele. Então, a forma como eu vi a liderança naquele momento foi realmente fazer perguntas, e a pergunta que eu mais fazia, todo mundo sabe, era por quê? Cara,
me diz o porquê. Você falou isso no comecinho, me diz o porquê antes do como. Eu quero fazer assim. Eu não quero saber se é assim que você vai fazer ou assado que você vai fazer. Eu quero saber porquê que você vai fazer assim. E se o porquê justificar esse como, está perfeito, tem tantas formas de fazer, né? O que é preciso é que não seja que quero fazer assim por algo fútil ou por algo não pensado. As coisas têm que estar encadeadas numa lógica de raciocínio e de estrutura para que elas sobrevivam por muito tempo. Então, cada como tem que vir amarrado num porquê. Então, perguntar porquê, cara, para mim é o melhor exercício da liderança que existe. Você pode ser líder só fazendo essa pergunta todos os dias, um monte de vezes. Você vai fazer um montão de gente feliz, você vai motivar um monte de pessoas, você vai ter resultados muito além daqueles que você tiraria da sua cabeça. Mas aí, para eu ficar fazendo as perguntas e, por exemplo, né, como você brincou aqui, eu posso ficar só liderando através do porquê, eu tenho que abrir mão da vaidade, porque ao perguntar porquê, eu não estou dando show, eu não estou mostrando meu repertório, eu não estou mostrando tudo que eu sei, eu não estou mostrando que eu sou inteligente, que eu tenho todas as respostas. Eu estou dando palco para o outro, né? Como eu sou português, eu não precisava de mostrar que eu sou inteligente, né? Isso está pré-definido. Você não vai querer que eu fale? Eu, como sou filho de português, eu concordo. Então eu não precisava de ficar explicando, então... mas é isso mesmo. Tem pessoas que precisam de reafirmar o seu poder, a sua postura, o seu valor, achando que o seu valor está naquilo que elas mandam. É isso mesmo. Por isso que nós temos que continuar a mentorar e a ajudar e a aconselhar e a conversar, porque as pessoas vão evoluir todas em algum momento, né? Cada uma na sua velocidade, mas todos nós vamos melhorar. Às vezes uns choques como este do Covid são interessantes, não é? Porque realmente nos levam para uma situação absolutamente inesperada e isso é provocativo como nunca seria. A transformação digital nas companhias aconteceu em 2 meses como nunca esteve planejado para 5 anos. Não é? Então, é extraordinário como uma situação destas pode gerar resultados muito diferentes. Eu tenho grandes expectativas de nós termos líderes bem diferentes daqui para a frente. Bom, aí esse líder controlou, né? E aí eu vou chamar de líder aqui, não só o sujeito que tem o crachá, tá? Eu vou chamar de líder, por exemplo, alguém que tomou a frente da gestão de um conflito. Porque numa família, por exemplo, o cônjuge não tem necessariamente hierarquia sobre o outro cônjuge, né? Um não tem hierarquia sobre o outro. Muitas vezes, num grupo familiar, eu não sou chefe dos meus primos, dos meus tios, mas às vezes eu vou organizar ali um evento, uma festa, e vai gerar um conflito, e alguém tem que liderar a gestão desse conflito. Ok, controlamos ali as vaidades. A gente precisa alinhar o objetivo do que é que nós estamos tentando desatar de nó em relação a esse conflito. Até outro dia, curiosamente, eu fui ver um vídeo que eu gravei há muito tempo atrás, que a gente está editando agora, e eu usei um exemplo bonitinho, vou reconhecer aqui, que eu falei que há uma diferença entre desatar nós e desatar laços. Né? O laço você desata puxando com calma. O nó, quanto mais você puxar, pior fica. Né? Você tem que desatar mesmo, tem que ter uma engenharia ali. E um conflito, às vezes, é um nó. Né? Como é que a gente faz? Controlou a vaidade e já vamos partir para a solução? Faz sentido isso que a gente está falando de uma segunda fase que é alinha os objetivos? Vamos parar e decidir aqui o que é que nós estamos perseguindo como solução? E tem muito a ver com esse porquê que nós estávamos falando, não é? Opa, por que é que temos que fazer isso? Por que é que temos que chegar aí? E foi nessa linha de objetivos que muitas vezes eu percebi que eu mesmo colocava objetivos antagónicos para 2 equipes. Eu dizia para a área comercial que não podia ter ruptura de estoque, mas dizia para a área de logística que tinha que ter baixos dias de cobertura. Então, peraí, como é que eu posso ter pouco estoque e não ter ruptura? Quer dizer, eu sou responsável pela ruptura, você é responsável pelo estoque, vai dar briga todo dia. Bom, às vezes essa briga todo dia nos leva a situações criativas melhores. Outras vezes leva a conflitos. E aí, no alinhar do objetivo, que não se chega no tal do denominador comum, no objetivo comum, essa briga acontece para sempre. Então, com certeza, é preciso ver se o meu objetivo pode estar alinhado com o seu, para que a gente consiga encontrar uma solução para o conflito. Se não houver nenhum alinhamento do objetivo individual ou das equipes que estamos falando, não adianta prosseguir, porque
nós dois não queremos chegar no mesmo lugar, não importa qual o caminho que a gente vai tomar. Então, concordo plenamente com alinhar objetivos. Acho que um item muito importante no alinhamento de objetivos também é a questão da comunicação, né? Porque assim a gente evita o óbvio, né? Ok, estou com a minha vaidade sob controle, você também e tal. Mas às vezes eu estou entendendo que a gente veio aqui para discutir, por exemplo, ruptura de estoque, e você está entendendo que a gente veio aqui para discutir como é que a gente faz para ter uma melhor cobertura. E peraí, nós não estamos falando da mesma coisa. Ainda que eu não queira te destruir, muito pelo contrário, quero achar a melhor solução. Só que eu quero achar a melhor solução para a direita, você quer achar a melhor solução para a esquerda. Então, o alinhamento de objetivos faz, olha, estamos aqui para falar disso. Porque aí vem uma fase que eu acho que nós dois adoramos pelos nossos perfis pessoais, mas não é fácil para qualquer indivíduo, porque para alguns perfis é muito complicado, que é o levantamento de hipóteses, né? Então, ok, cada um com a sua agenda pessoal sob controle, estamos aqui falando disso, mas agora quais são as alternativas para resolver isso? É uma fase de brainstorm, é uma fase de discussão, é uma fase de colocar ideias. E há quem seja mais extrovertido para colocar as ideias, há quem prefira ser mais profundo e leva mais tempo nessas ideias, há quem adore abrir possibilidades, há quem prefira ir logo para a primeira. Essa é uma fase que às vezes gera um segundo conflito, não porque as pessoas não querem resolver, mas porque elas são diferentes, né? Bom, aí de novo, cada vez temos mais métodos para isso, né? Então tem métodos para fazer o levantamento de hipóteses e depois votação de hipóteses. E tem uma que eu gosto muito e você acabou de falar, que é quem escolhe a solução não vota na sua solução, não é? Então uns escolhem, outros votam, senão tudo continua do mesmo jeito. Mas tem uma questão aí antes das hipóteses, que é, se há um conflito, quer dizer que já há intenções opostas, de alguma forma, não é? Eu já quero ir para a direita, você quer ir para a esquerda, por isso gerou o conflito. Uhum. Então, se eu não tratar disso muito rapidamente, eu deixo consolidar a minha posição da esquerda e você consolida a sua posição da direita. E depois fica muito difícil encontrar a hipótese da posição do centro. Porque eu já falei que eu queria para a esquerda. Então, se eu agora me predispuser a pensar em outras opções, eu estou, antes de mais nada, me negando, porque eu já falei que eu queria pela esquerda. E agora eu estou a dizer, não, tá bom, vamos ver quais são as hipóteses. Que é a primeira burrada que nós já temos aí. Eu falei que queria para a esquerda e agora já estou aceitando que, afinal, podemos ir por outro caminho. Então, tratar esses assuntos antes que eles se solidifiquem, não é? Antes que a tinta seque, é muito importante. Para que não haja aquelas posições extremadas de que eu já falei que eu quero ir por aí. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, quando alguém vinha com essa ideia muito formada, era entender profundamente porque é que ele queria ir por aí. Porque às vezes, como eu tenho uma outra ideia, eu tento ficar justificando porque é que eu quero a minha, em vez de entender porque é que ele quer a dele. E aí, cada vez mais, eu construo um muro no meio das duas, não é? Porque eu fico mostrando como a minha é valiosa e ele não está falando da dele. Exatamente. Então, antes das hipóteses, eu acho que é super importante que se explore muito bem quais são as que já existem. Vamos deixar cada um falar. Antes de novas hipóteses, né? Daquela que é. Isso. Para não parecer que estamos negando aquelas que já existem. As que já existem, elas são importantes. Elas já foram pensadas, de uma forma ou de outra, elas atendem a algumas expectativas. Às vezes não é da empresa, é pessoal, mas atendem a algumas expectativas. Então, ouvir atentamente, ativamente, essas ideias de caminho que já existem me parece fundamental antes de pensar nas outras. Até porque depois que a pessoa esgota todos os seus argumentos de defesa da sua ideia, da sua posição, ela fica mais leve, ela fica mais aberta a escutar um pouquinho também. Então, antes de falar de novas hipóteses, quais são as hipóteses que estão na mesa? Né? Quais são as posições? Quais são as oportunidades? E ouvir muito bem essas para desarmar as pessoas que trouxeram essas para dentro da sala, me parece brutal antes de escutar as novas. Você me lembrou de uma história muito legal que ela é uma armadilha que eu quase caí nisso e ilustra isso. Eu estava uma vez no Sul, em Porto Alegre, fazendo um treinamento com uma empresa de fertilizantes para líderes e tinha uma figura bem polêmica ali, um cara que gostava assim de questionar tudo e tal, mas às vezes de um jeito até tumultuador, e eu fui brifado, né, pelo RH, ó, aquele cara ali, você vai devagar, não dá muito ibope, não dá muito palco.
ele inclusive era da área jurídica, então, né, normalmente pessoas da área jurídica falam muito bem, não é uma regra, mas né, fundamentalmente a gente percebe que isso acontece. E aí uma hora a gente estava discutindo, aí ele levantou a mão e falou assim, eu quero dizer um negócio. E já era um assunto... E aí eu confesso que eu fui meio armado e ele fez assim, bom, uma vez eu aprendi com Jürgen Habermas, que é um estudioso alemão, que todo conflito precisa de ética. Aí eu falei, meu Deus, lá vem uma aula, só que esse cara me derrubou, porque eu não ia ouvi-lo. Falei assim, e o que é a ética do conflito? A ética do conflito significa que eu devo entrar em qualquer discussão predisposto a mudar de opinião. Note, não é que eu quero mudar de opinião, não é que eu estou indo lá para abrir mão, eu tenho a minha convicção. Mas a pergunta é, para ser ético, para que eu entre realmente num conflito e numa discussão de conflito, sendo um sujeito verdadeiro nessa discussão, eu tenho que entrar predisposto a mudar de opinião. E olha só, eu quase não escutei ele, porque eu já entrei meio armado, e no final das contas ele me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. E é verdade, se você não entra predisposto a mudar de opinião, você não está entrando num conflito, você está entrando num confronto. Você quer destruir o outro para a sua opinião prevalecer. Então, legal isso que você trouxe, que antes mesmo da gente propor novos caminhos, o que é que já tem, né? E que, na verdade, vai depender muito lá do controle da vaidade também, né? O quanto eu segurei a minha vaidade lá desde o começo, né? Muito bem. Mas falar sobre a minha posição ajuda. Falar sobre aquela posição que eu trago e fazer as pessoas escutarem. Finalmente, agora vocês vão me escutar, não é? Porque enquanto se está naquele conflito, ninguém escuta ninguém. Todo mundo tenta, às vezes no grito, vencer a conversa rapidamente, não é? Porque às vezes a gente faz isso no dia-a-dia com os nossos liderados, não é? A gente vence no grito e toca a ficha, não tem problema. Justo. Opa, às vezes o conflito é um pouquinho maior do que esse, não é? Então habituar as pessoas a ter um espaço em que você vai ter espaço para falar da sua e defender a sua questão profundamente durante X tempo e todo mundo vai escutar. Opa, isso me acalma. Legal. Bom, nós vamos para a etapa final da nossa conversa, então se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar aí nos comentários, o pessoal aqui do lado vai passar para mim, aí eu lanço aqui para a gente, Jó. E o que a gente está chamando de etapa final? Bom, controlamos a vaidade, né, de cada indivíduo envolvido no conflito, fizemos um alinhamento de objetivo, afinal de contas, o que é que estamos aqui para desatar enquanto nó, o que estamos buscando de solução, e fizemos ali um levantamento de hipóteses, aquelas que já existiam, as novas, ouvimos as pessoas. Só que a gente tem que escolher um caminho. E aí vem o que a gente chama da quarta fase, que é a mensuração dos recursos, né? Qual dessas alternativas oferece a melhor condição para ser escolhida ou seguida? E aí eu sempre brinco, a melhor coisa é não ter nome de dono em cada uma das hipóteses, né? Sim, anota as hipóteses sem dizer quem foi que disse, né? Porque aí não tem aquela história de, ganhou a de fulano. Não, a pergunta é, tem estoque para fazer isso rodar? O mercado oferece disponibilidade? Vai dar tempo? Aí a gente vai começar a entrar nos critérios de viabilidade. E aí fica mais fácil a gente escolher a melhor hipótese quando a gente não está discutindo quem é o vencedor, né? E sim qual é aquela mais viável nesse momento. Como é que você destravava esse nó, por exemplo, de temos 3, 4 excelentes caminhos e agora temos que tomar uma decisão de qual caminho seguir? Olha, se eu pudesse, eu abria a porta para o Gil entrar. Estou adorando o Gil participando nesse lugar. Está muito bom. A próxima vez fazemos a 13, pomos o Gil cá dentro. Essa conversa vai longa. Tá marcada aqui já uma. Então... Nós vamos dar um jeito de fazer os 3. Eu vou achar uma forma. Muito legal. Então, eu acho que nessa área dos recursos, às vezes até as mesmas pessoas que levantaram as questões e que discutiram as várias opiniões não têm todos os recursos para avaliar os recursos necessários. Às vezes é preciso chamar alguém de fora, a área financeira, a área de recursos humanos, porque estou pensando em recursos em termos mais genéricos, né? Não é só recursos de dinheiro. Então, se nós temos a capacidade organizacional para fazer determinada coisa, ou se temos as pessoas para fazer de determinado jeito, ou a tecnologia disponível para, não sei, às vezes esse é um momento que, do meu ponto de vista, vale a pena pausar um pouquinho. Se nós já chegamos ao levantamento de hipóteses e temos as hipóteses listadas, é hora de avaliar tecnicamente. E aí já tem técnicas para avaliar hipóteses com base em
importância, prioridade, custo, relevância, efeito de curto prazo, médio, longo prazo. Então, aí tem várias técnicas para avaliar essas questões e eu acho às vezes interessante trazer até pessoas mais independentes para fazerem algum tipo de análise sobre essa questão. Então, mobilizar os recursos, entender os recursos necessários, eu gosto de fazer depois de uma pausa. Então, porque aí já chegámos a um acordo de que aquelas são as opções, quer dizer, ainda ninguém está votando pela opção A, B ou C. Tudo bem, tem torcida organizada muitas vezes por uma ou por outra, mas de alguma forma estão todas no mesmo patamar. A consciência de que aquele grupo chegou a um conjunto de soluções viáveis ou que vão ter a sua viabilidade analisada, já dá uma satisfação de realização que eu acho importante até comemorar, fazer a dancinha da realização da lista de opções. Porque é um momento realmente importante, porque é um momento em que acabou o conflito. O conflito já acabou aí. Nós aí já estamos na execução de um novo momento, né? Então, do meu ponto de vista, é realmente um momento muito importante de conscientização de que fomos capazes de gerar várias soluções válidas, viáveis e que agora vamos analisá-las ou precisam de ser analisadas num espectro mais técnico de realização. Engraçado que na hora que você está falando isso eu lembrei, talvez uma das coisas que a gente tem que fazer é lembrar todos, sejam convidados independentes ou quem já estava, qual era o objetivo, né? Por que esse conflito começou? É para resolver este objetivo, não se esqueçam, né? Bom, Jó, para a gente finalizar, porque afinal a gente tem um tempo aqui limitado. Ok, escolheram um caminho e está resolvido? Eu acho que não. A gente propõe que ainda falta uma quinta etapa, que é o que a gente chama de acordo de ouro. Né? Então, qual é o papel de cada um? Quem vai fazer o que nesse trabalho? O que vale e o que não vale daqui para frente? Né? Não vale dizer eu avisei, não vale quebrar a métrica tal, não vale... Bom, tem que ter uma combinação a partir dali. E acho que esse acordo de ouro garante que a gente pelo menos implemente esta solução que a gente encontrou, aprenda com ela e, se for o caso, a gente corrige ela. Né? A métrica que você tanto aprende nas startups. Implementa com alguma velocidade. Se for o caso, erre, mas erre rápido para que você possa corrigir mais rápido ainda. Né? Fechando esse acordo de ouro, acho que dá para a gente pensar em novos conflitos. Né? E aos poucos também fechando aqui o nosso papo. Faz sentido para você? Faz muito sentido e tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é, passado algum tempo, revisitar o assunto. Porque isso consolida a ideia de que isso realmente foi possível e nasceu de uma desavença, ou nasceu de uma discussão, nasceu de um conflito, né? E foi possível chegar a algo que muitas vezes não era nem a opção A, nem a opção B, era uma mistura de várias opções que foi muito melhor. Então, revisitar essa questão no tal do PDCA tão tradicional ou outra coisa qualquer, é muito importante para que as pessoas tenham consciência de que é um processo. Não foi só uma eleição da melhor posição. É um processo que pode ser revisitado e posto em causa de novo. Sem dúvida. Então, acho super importante fazer o acordo e depois revisitar a solução, a decisão tomada e os resultados. Muito bom. Mas olha só, você achou que... Não sei se você achou, mas eu achei que a gente ia terminar aqui tranquilo, tá? Então beleza, pessoal, valeu, acabou. Mas espera aí que nós temos 1 minuto para responder uma pergunta. Como é que a gente faz para colocar opinião se o líder não escuta? Tira o líder da sala, apresenta o resultado depois. Eu concordo com isso. Eu acho que tem horas que a gente tem que fazer também a gestão do líder. Eu tenho insistido muito para as pessoas que a gente não faz só gestão de liderados. A gente também precisa fazer gestão de líder e às vezes dizer dá licença. Né? E é preciso para isso coragem. Porque se as pessoas ficarem numa posição só de esperar, né, que o líder seja perfeito, a gente está inclusive sendo injusto. As pessoas não são perfeitas. Jó, dá pra gente ficar 200 horas aqui e o Gil já... Não, vai lá. Eu falo muito com os meus mentis que eles têm que dedicar um tempo grande, e é grande, eu digo 35% do tempo deles deve ser para gerenciar o seu líder. E as pessoas não têm essa noção de que existe, eu consigo gerenciar quem está
no meu comando, não é? Mas como assim? Bom, a gente está ao vivo de novo. Questões técnicas, a internet flutua muito e aqui flutuou um pouquinho, então a gente perdeu a conexão. Eu vou só esperar algumas pessoas entrarem aqui a mais para finalizar o que a gente estava falando sobre como fazer se um líder não nos escuta. Deixa eu chamar aqui. Ele entra, aí a gente ainda ouve uma última palavrinha dele para a gente poder fechar esse bate-papo. Deixa eu só conectar aqui. Jó, Opa. Desculpa, acabou o tempo e aí a gente reconectou, aí flutuou minha internet, mas voltamos. Então eu estava aqui falando sobre... Quando tiverem faltando 10 segundos, me corta mesmo, não me deixa falar. Eu não consigo me cortar, eu vou te cortar? Eu não consigo... Não, mas eu tava só fazendo uma última explanação sobre a questão, né, como se colocar, ou como colocar a opinião se o líder não escuta, e eu estava basicamente dizendo, olha, primeiro é preciso ter coragem, né? Depois é preciso, de alguma forma, fazer a gestão do próprio líder, e não só esperar que o líder faça a nossa gestão, mas é preciso ter um pouco, às vezes, eu vou chamar aqui de vergonha na cara, que é, falei uma vez, falei duas, falei três, falei quatro, e ele não me ouve, amigo, ele não quer te ouvir. Se você quer ser ouvido, algo me diz que talvez você tenha que trocar de líder. Não é um fugir do conflito neste caso, mas é entender que me parece que não há predisposição. E aí, eu até estava brincando, se eu não consigo mudar nem o meu cônjuge com o qual eu convivo todos os dias, durmo na mesma cama, etc., que dirá mudar um chefe, que dirá mudar um líder, né? Se bem que um líder que não escuta, pelo menos escuta, não é nem concordar, mas um líder que não escuta a opinião dos seus liderados, você vai me perdoar, mas eu, Jorge, nem chamaria de líder. Para mim, esse cara tá dinossauro naquela posição de chefinho ainda. Então, pode até ser, nós já vimos isso, nós já vimos pessoas que têm talento para algumas coisas e não têm talento para a liderança, mas são super importantes na companhia e nós temos vários exemplos disso. E nós sabemos que dá para ajudar. Eu lembro perfeitamente como foi uma mudança brutal lá na nossa companhia quando fizemos MBTI com todos os líderes e cruzámos as informações, deixámos que cada um apresentasse quem ele era para os outros, né? E aí, primeiro, a tomada de consciência de quem eu sou, do que é que eu preciso, e segundo, mostrar para os outros, cara, me aceitem como eu sou e daquilo que eu preciso. Isso ajuda muito a que, às vezes, o líder perceba, porque às vezes não é só por mal, às vezes é por falta de conhecimento, às vezes é por falta de tempo para adquirir novo conhecimento, às vezes é por falta de prioridade em adquirir esse conhecimento. Então, eu não desistiria só porque ele não está ouvindo. Eu acho que tem formas de o tentar ajudar. Depois se consegue ou não, e depois se a decisão é continuar a tentar ou não, é outra coisa. Mas eu acho que já tem ferramentas para mostrar às pessoas como ouvir é bom, ouvir é importante, ouvir ajuda até a mim, né? Eu acho que dá para tentar um pouquinho mais. Bom, se a gente for olhar, você citou o MBTI, eu não sei se todos conhecem, mas é uma ferramenta de assessment, né, de autoconhecimento, baseada nos conceitos dos tipos psicológicos propostos pelo Carl Gustav Jung, que foi discípulo de Freud, enfim, uma pessoa que estudou a vida inteira, praticamente, o comportamento humano. Se a gente olhar os próprios resultados do meu MBTI, né, a minha indicação de tipo preferido e o seu, nós somos muito diferentes. E não são poucos os assuntos onde a gente discorda e não temos a mesma posição. Mas a gente quer conversar. Né? De novo a questão do conflito. A gente quer aprender um com o outro, ainda que nós tenhamos opiniões, visões e caminhos completamente diferentes. Mas quando a gente passou a saber que temos mesmo personalidades diferentes, construções mentais diferentes, eu sinto que quando eu descubro, né, que o outro é muito diferente de mim, isso me ajuda a fazer uma gestão da minha expectativa. Eu paro de achar sequer que eu vou conseguir concordar muito com essa pessoa. Ou seja, nós não estamos aqui talvez para concordar mesmo, né? Talvez aqui nós estamos para discordar e é dessa discordância que eu vou ter que tirar aprendizados, porque somos muito diferentes, né? Então, o autoconhecimento ajuda muito a gerir essas expectativas sobre o outro. Isso mesmo. Nós aceitamos que no nosso financeiro nós queremos um cara quica, que olha vírgula no detalhe, não é? Que ele seja realmente meticuloso naquela questão financeira, que eu não gosto, que eu sou marqueteiro, então eu não gosto disso, eu quero lá um cara que seja melhor nisso, mas quando vem à reunião e ele é crica nos outros assuntos, eu não quero. Então, por isso que até
tão importante eu saber porque é que eu tenho pessoas diferentes na mesma sala e qual a importância de ter cada uma delas. Então é isso mesmo. Tem que baixar a expectativa ou ter a expectativa focada de uma forma diferente. Jó, quer me perguntar alguma coisa antes da gente ir finalizando e chegar nas mensagens finais? Não, eu acho que a questão disso servir para outras áreas é super importante. Eu acho que a questão da vaidade a ser importante em qualquer aprendizado, em qualquer processo, é fundamental. Eu quero perguntar qual é o próximo método que tu estás a criar agora. Eu acho que o próximo método vai ser o Universal Journey, que a gente está organizando, que é um método para ajudar as pessoas a entenderem, ou a pelo menos se perguntarem, vou pegar um gancho aí na tua provocação, a se perguntarem de maneira um pouco mais consistente o que justifica a existência delas. Qual é o propósito, não é o propósito necessariamente da vida delas, mas o propósito na vida que elas estão aqui, né, e que elas estão vivendo neste momento. Então, a ideia é através de uma sequência, ir fazendo essas provocações e as pessoas irem trazendo mais elementos para a sua leitura e entenderem, primeiro, qual é a pecinha de quebra-cabeça. Vamos pegar a imagem aqui de um puzzle, de um quebra-cabeça. Qual é a pecinha que elas são, né? Qual é o formato dessa pecinha primeiro? Eu preciso entender, primeiro, quem sou eu, mas depois eu preciso entender aonde essa minha peça se encaixa num quebra-cabeça maior. Eu uso essa imagem do quebra-cabeça para dizer o seguinte: se alguém aqui já montou um quebra-cabeça e um puzzle, não importa se ele tem 100 peças ou 5.000, e eventualmente chegou ao final, quando faltava uma única peça ali, você montou, falta aquele espacinho, você fala, eita, é agora. Aí no que você vai olhar na caixa, não tem a peça. Faltou, perdeu, não veio. Se alguém já passou por isso ou puder imaginar essa situação, vai ver que o sentimento é esquisito. Poxa, né? Você vai dizer, pô, mas você montou 4.999 peças. E daí que não tem uma, Jorge? O que tem? É só uma que está faltando. Mas está faltando, né? O quebra-cabeça não está completo. Por outro lado, se eu pegar, encontrei uma pecinha no chão aqui, uma peça maravilhosa, ó, rebarba muito bem cortada, um verniz incrível, umas cores bonitas, um material consistente, mas eu não sei a qual quebra-cabeça ela se encaixa, me parece uma peça um pouco inútil, né? Por mais linda e maravilhosa e bem acabada que ela seja. A ideia é ajudar as pessoas a primeiro entender melhor quais são, ou qual é, perdão, a peça delas, né? Que peça elas são, mas ao mesmo tempo, talvez não é nem num segundo momento, né? É ao mesmo tempo, em paralelo, elas também entenderem aonde elas se encaixam nesse puzzle. Então essa é a ideia que a gente está acabando de montar, estamos montando um vídeo, o processo já está mais ou menos desenhado, já fiz algumas palestras sobre isso, quem sabe em breve a gente vai falar. Mas acho que a gente vai falar também em breve com o Gil também, que falou que aprendeu com a gente a questão da técnica dos 6 chapéus, do Eduardo de Bono, que é uma outra forma também de fazer gestão de conflitos, né? Muito mais focado em organizar ideias, né? E chegar numa solução, mas pode ser um outro projeto, mas acho que vai ter assunto. Então, você já está convocado para outras reuniões e quando o mundo voltar a poder se encontrar, quer dizer, ele já pode, né? A gente vive um livre-arbítrio, as pessoas podem se encontrar, se abraçar e se beijar. A questão é que tem consequências, né? Mas quando a gente tiver mais segurança de que as consequências são mais gerenciáveis, acho que de repente podíamos fazer uma com 3, 4 pessoas juntas e transmitir e convidar mais pessoas para participarem. Gostei muito, como sempre, eu aprendo muito com você, eu puxo o seu saco mesmo, porque eu tenho convicção do que eu estou falando. Você fez uma pergunta que mudou minha vida, você sabe disso, vou contar aqui rapidamente. Uma vez eu lá cheio de dilemas, se seguir a carreira, né, de autônomo e tal, e a gente jantando lá em casa, e eu fazendo 1000 perguntas e você ouvindo. Só não estava coçando a barba que você não usava a barba, né, e tal. Aí uma hora eu parei de falar, você disse assim, ó Gágio, eu sei qual é o teu problema. Aí eu falei, caramba, meu Deus do céu, é agora. Aí você falou assim, o teu problema é que tu não tens problemas. E aquilo fez um plim. Falei, vai lá e faz acontecer, brother. Né? É só medo que tem nesse momento. E medo se resolve de um jeito muito simples. Medo se resolve com coragem. Porque se não houvesse o medo, nem precisava da coragem. Né? Então, o medo se resolve com coragem. E aquela provocação, né, de certa forma, não foi uma pergunta no conceito estético, mas foi uma provocação, me fez pensar que eu estava arrumando problemas por medo. E aí a coisa destravou e a Vertigo está aí fazendo 10 anos.
Mas eu não acho que foi por causa da minha pergunta que você chegou em algum lugar. Eu acho que você chegou em algum lugar porque você estava procurando. Boa, boa. A pergunta deve ter ajudado, mas a sua predisposição a discutir o assunto, a expor as suas preocupações em relação a isso, é que fizeram você chegar numa solução diferente e um caminho diferente. Tem muitas pessoas que falam pouco sobre as suas dúvidas, falam muito pouco sobre os seus medos, falam muito pouco sobre os seus desejos, e ao falarem pouco, eles ficam dentro dela e não buscam ajuda, não buscam outras ideias, não buscam nem uma tábua rasa para verem o eco do seu discurso. Quando elas conseguem pôr para fora, eu acho que alguma coisa nova acontece sempre, não é? As pessoas nunca saem de um encontro do mesmo jeito que entraram, então é preciso gerar encontro. Para quem está procurando algo novo, gere encontro com os amigos, gere encontro com parceiros, gere encontro com mentor, converse sobre os assuntos. O segredo não é a alma do negócio é a execução. Então, para de esconder as coisas, fale das coisas e depois busque ajuda, porque os astros se alinham quando você procura. A gente tem que desatar os nós dos conflitos organizacionais, dos conflitos familiares, relacionais, mas também os nós internos, né? Às vezes esses conflitos também podem encruar e, enfim, fazer com que a gente não faça as perguntas que nos levam a procurar e, eventualmente, alguém aponta uma lanterna ali numa direção que nos ajuda a encontrar o que a gente estava procurando. Bacana, gostei da analogia. Jó, super obrigado. Cara, muito legal. Vamos fazer mais vezes, né? Vamos fazer assim, simplesmente para se divertir. Assiste quem quer, né? Boa. Imagina, vamos fazer, deu vontade. Aí vai o Instagram e esses aplicativos todos, essa tecnologia tem uma vantagem enorme, né? É só apertar o ao vivo que ele já avisa automaticamente para o pessoal que a gente está conversando, né? Então, de vez em quando, vamos conversar aqui e a gente vai aprendendo. Legal. Jó, muito obrigado pelo seu tempo. O seu tempo vale ouro e vale ouro não só porque o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, né? Eu não lembro quem foi o filósofo que disse, né, que o tempo é o bem mais precioso porque é o único que simplesmente usei, acabou, é uma vez só, não tem como retomar. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo aprendizado e agradeço todo mundo que assistiu aí, mandou comentários, perguntas, eu fui vendo alguns aqui. A Kátia está colocando, né, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Eu gosto muito dessa frase, né? Até porque o contrário do medo, diferente do que muita gente pensa, e eu pensava, inclusive, antes de aprender, o contrário do medo não é a coragem, né? O contrário do medo é a irresponsabilidade. O medo tem o seu papel. E com o papel do medo bem estabelecido, se eu tiver a coragem, eu ando, mas sem fazer qualquer bobagem, né? Mas eu ando. Agora, se eu não tiver coragem, o medo me paralisa e aí nada acontece. Aí não tem execução. Valeu, gente. Obrigado. Não tem nada de errado. Jó, um grande beijo. Pessoal, valeu. Valeu todo mundo que comentou. Nos vemos em breve. Prazer. Até a próxima. Cuidem-se. Bom te ver, meu amigão. Valeu. Parabéns pela iniciativa. Tudo bom. Tudo bom. Tchau, obrigado, tchau. obrigado. Parabéns a todo mundo aqui da Vertigo, a Tati, a Ari, o Paulo, todo mundo que organizou, a Silvia lá em Portugal, a Kati em Porto Alegre, nossa parceira, todo mundo que ajudou. Agradeço bastante. Muito bom. Valeu, turma. Até já. Obrigado. Tchau. Até já.